Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu decidi fazer esta gravação hoje, neste dia em que o mundo todo comemora, o mundo cristão, o domingo da Páscoa, e analisar um pouco sobre o significado desse dia. Primeiramente, eu gostaria de analisar o significado etimológico da palavra Páscoa. Essa palavra Páscoa, ela não existe no original no grego. O que existe é a palavra Pascha, que é a forma grega, com caracteres gregos, para traduzir a palavra Páscoa do hebraico, mas que na verdade tem a sua origem na palavra hebraica, aliás, Pessa. Então, na verdade, Pascha, que se refere à Páscoa, ela tem a sua origem, tem a sua derivação da palavra Pessa no hebraico. Mas o que significa? Qual a etimologia, o significado desta palavra? A palavra Páscoa, ou Pascha no grego, ou Pessa no hebraico, ela tem um significado muito bonito, significa passar sobre, transpor. Outra palavra para ela é poupar. Muito legal, o significado dessas palavras, passar sobre, poupar. É exatamente o que significa a palavra Páscoa. Foi uma festividade que o Senhor Deus estabelecera no contexto da libertação do seu povo ali do Egito, da escravidão egípcia, de 430 anos. E também o Senhor Deus estabeleceu esta festividade para ser uma profecia, um vaticínio do sacrifício expiatório de seu Filho, de Jesus Cristo, que morreria por nós, pelos nossos pecados, portanto, vicariamente, futuramente. E isto aconteceu. Assim, a festividade da Páscoa, ela tem este significado de passar sobre, de poupar. É exatamente o que o sangue de Jesus Cristo ele faz por nós. Ele passa por cima dos nossos pecados, perdoando-nos, nos poupa de sofrermos o castigo que nós merecíamos, e esse castigo foi o Senhor Jesus Cristo quem sofreu por nós. Portanto, este é o significado profundo e latente da palavra Pascha, Páscoa no grego e Pessa no hebraico. Agora, nós não devemos confundir, queridos, com alguma coisa assim muito interessante, que talvez alguns aqui não saibam. A palavra Páscoa, ela na verdade é um dos títulos também para a deusa caldeia ou babilônica Astarote, que era chamada a rainha do céu pelos caldeus. Então, Páscoa era um outro título para Astarote. E até o período apostólico, quando os apóstolos viveram, Jesus esteve aqui na terra, a festividade da Páscoa original, instituída por Deus lá no Velho Testamento, ela preservou-se, ela continuou. Mas com a morte de Jesus, na cruz do Calvário, quando Jesus disse, Tetelestai, está consumado, e o véu do templo se rasgou misteriosamente, de alto a baixo, esta festividade da Páscoa original, como todas as outras leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício de Jesus, deixaram de ter sentido, deixaram de existir. No entanto, no período pós-apostólico, depois dos apóstolos, o mundo cristão ocidental ele quis continuar preservando esta festividade judaica veterotestamentária da Páscoa, e que também foi comemorada no período de Jesus e dos apóstolos. E eles então acomodaram, ajustaram a festividade pagã, a Astarote, com a festividade original da Páscoa, que Jesus, inclusive, também comemorara,
com seus discípulos e desde o Velho Testamento. Fizeram então uma junção de uma festividade pagã com uma festividade correta, verdadeira da Páscoa. Então nós não devemos confundir uma coisa com a outra. Na verdade, quando hoje nós, adventistas do sétimo dia, aproveitamos este momento para também falar da Páscoa, na verdade, nós levamos em conta o fato da ressurreição de Jesus, o significado da ressurreição. E o fato de que o mundo cristão todo hoje está com a sua mente voltada para a ressurreição de Jesus, que representa, na verdade, a passagem da morte para a vida. Assim como nós também não cremos que foi exatamente no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, houve a sua natalidade. E nem que ele exatamente morreu, tá certo? Agora, na sexta-feira da Paixão. Mas nós aproveitamos este clima, esta atmosfera de que o mundo cristão ocidental todo está com a sua mente voltada para a ressurreição de Jesus, para nós destacarmos e rememorarmos e refletirmos neste que foi um dos maiores, se não o maior acontecimento da história da humanidade. Por quê? De nada adiantaria Cristo ter morrido, na sexta-feira, ter permanecido na sepultura, que era, na verdade, se tornou essa sepultura o trono de um rei, no sábado, se ele continuasse contido, preso naquela sepultura. Ou seja, as portas, aquela pedra se rolando no domingo, o primeiro dia da semana após a crucifixão de Jesus, representou a cristalização ou a concretização do sacrifício expiatório que Jesus viera a fazer, e que esse sacrifício fora aceito, funcionou. O diabo enviou os seus mais terríveis demônios, juntamente ali com os soldados romanos, com o selo romano, para conter Jesus naquela sepultura, mas não funcionou, porque o poder de Deus é muito maior, e aquela pedra rolou. Jesus não está mais ali, pois ele ressuscitou. E o simbolismo da ressurreição de Jesus, naquele domingo especial, primeiro, é que o fundador do cristianismo, ele não morreu, ele está vivo. Ele ressuscitou, ascendeu ao céu e hoje ele está lá intercedendo por nós. Primeiro significado. Segundo significado daquela sepultura vazia é que o diabo, ele foi derrotado. Ao abrir aquela sepultura, o diabo já sabia, o inimigo, o arquiapóstata, reconheceu que o seu destino estava selado para sempre. Terceiro, aquela sepultura vazia, ela representava o poder sobrenatural daquele que ali jazera desde a sexta-feira anterior. E por último, aquela sepultura vazia, ela simbolizava a gloriosa manhã da ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo virá pela segunda vez. Não mais virá à terra num corpo de humilhação, ali em Belém, na forma de um bebê, dentro de uma manjedoura, mas acompanhado agora sim por milhões de anjos, tocando suas trombetas, para recolher os seus filhos, ressuscitá-los e levá-los para o céu. Assim, o Senhor Jesus Cristo, ali ao sair daquela sepultura, estava dizendo um fim para o sofrimento, para o pecado, para esta ordem de coisas que vemos hoje, a ressurreição de Jesus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, o grande apóstolo São Paulo disse: lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo representa o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo.
Fermento simboliza pecado. Nele não havia pecado. E aqui o apóstolo São Paulo nos desafia para que, como Jesus era sem fermento, sem pecado, ele nos desafia a também buscarmos a tirar o fermento da nossa vida, a eliminar o pecado da nossa vida, espelhando-nos na pessoa de Jesus Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 28, ainda o grande apóstolo, escrevendo aos Hebreus, nesta linha de pensamento de Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, o texto sagrado nos diz: pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aquele sangue que os judeus tinham de pintar as ombreiras da porta, ali os batentes, representava exatamente o sangue de Cristo, a verdadeira Páscoa. Meu querido amigo, meu querido irmão, se há acalentado em sua vida um tipo de fermento, de pecado, que entristece o Senhor Jesus, nosso Cordeiro Pascal, sem fermento, puro e imaculado, exterminemos isto da nossa vida. Isto sim é celebrar e comemorar a verdadeira Páscoa, da maneira como o Senhor Jesus deseja, não comendo ovos de chocolate, ou fazendo quaisquer outras coisas, ou banquetes, para comemorar este dia, mas através da nossa vida, do nosso viver diário, exterminando de nós aquelas coisas que entristecem o nosso Criador e Salvador. É o verdadeiro, deve ser o verdadeiro espírito da Páscoa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde neste dia e em todos os dias da sua vida. Um abraço. Eu gostaria de fazer uma breve oração com você agora. Senhor Jesus, ajuda-nos a entendermos exatamente o que aconteceu, o significado profundo daquele dia em que a pedra com selo romano rolou e o Senhor ressuscitou de uma forma gloriosa, selando ou cristalizando a derrota de Satanás e a salvação daqueles a quem o Senhor viera salvar, morrer e salvar. Obrigado, Senhor, por isto. Dá-nos a tua bênção neste dia e em todos os dias do nosso viver, que jamais nos esqueçamos do teu sacrifício, da tua ressurreição e da tua intercessão por nós hoje, no reino dos céus, onde tu habitas, em teu nome, é que pedimos estas bênçãos para nós e a nossa família. Amém. Queridos, um abraço e até o próximo vídeo, quando eu for inspirado a fazê-lo, quando o Espírito Santo me inspirar a fazê-lo. Forte abraço.